Ora bem, hoje vamos mergulhar numa obra absolutamente fundamental da nossa literatura. Bichos, de Miguel Torga, publicada em 1940. E fica já um aviso: se alguém está à espera de contos infantis, de historinhas de encantar, pode esquecer. O que temos aqui são explorações muito profundas e por vezes até bem brutais sobre o que é, afinal, ser humano. E é o próprio Torga que nos dá logo a chave para entender tudo isto, mesmo no prefácio com esta frase, que é potentíssima. O que ele nos está a dizer é que não vamos ler sobre um cão, ou um gato, ou uma toupeira isolados. Não. Vamos ler sobre a experiência humana na sua totalidade, a humanidade inteira, que ele consegue concentrar em cada um destes seres. Ele usa uma imagem fantástica para descrever o livro, a sua pequena arca de Noé. Mas atenção, esta não é a arca que salva os animais de um dilúvio. Pelo contrário, é uma espécie de barcaça simbólica, onde todos nós embarcamos. E o que é que ela transporta? As nossas angústias, as nossas lealdades, as nossas fraquezas, tudo aquilo que partilhamos enquanto humanos. Então, como é que ele nos mostra a nossa própria natureza? Bem, ele usa uma técnica clássica, o antropomorfismo. Basicamente, dar características humanas aos animais. Só que em Torga isto é muito diferente. Não é para tornar os bichos engraçadinhos ou caricaturais. De todo. Ele usa-os como se fossem espelhos, que nos obrigam a olhar para as nossas próprias complexidades, para as contradições que temos cá dentro. E o que é que estes espelhos mostram? Pois bem, muitas vezes revelam conflitos que são fundamentais para nós. E é exatamente isso que vamos ver agora, através de duas personagens que, no fundo, representam uma escolha universal, aquela luta interna entre manter a dignidade ou escolher o conforto. Vamos começar com o Nero, o cão de caça, já no fim da sua vida, doente e pior, substituído por um cão mais novo. Mas o ponto aqui é que o Nero não é só um animal a morrer. Longe disso. Ele tem uma consciência incrível do seu passado, das suas lealdades e até das injustiças que sofreu. E é aqui que a história se torna tão humana. O ponto-chave é a escolha. É uma escolha deliberada. O Nero recusa-se a ter pena de si mesmo. Em vez disso, ele decide enfrentar a morte com a mesma honra com que viveu. É uma decisão consciente para preservar a sua integridade até o último suspiro. Vamos lá ver. Dignidade no sofrimento, lealdade profunda, memória das injustiças, ressentimento por ser substituído. Isto não são emoções simples, pois não? São traços super complexos que definem a nossa experiência. Isto prova que o Nero é muito mais do que um simples cão. Ele é um arquétipo da honra perante a adversidade. E agora, vamos para o outro lado da moeda. Vamos conhecer o mago, o gato. Se o Nero é dignidade, o mago representa a escolha oposta. Ele era um gato vadio, livre, selvagem, que trocou tudo isso por uma vida de luxo e conforto nos braços de uma senhora solteirona. E esta citação ilustra de forma brilhante o preço que ele pagou. Depois de ser humilhado numa luta com outro gato, ele volta para casa. Mas não volta feliz. Volta com nojo de si mesmo, com a plena consciência de que perdeu a sua essência em troca de segurança e de um prato de comida. Portanto, o ponto fulcral é este contraste. Nero e mago são duas respostas a uma pergunta que todos enfrentamos. O que estamos dispostos a sacrificar pela nossa integridade e o que estamos dispostos a trocar por uma vida mais fácil. Esta pergunta é a ponte perfeita. Até agora vimos animais domesticados que espalham os nossos dilemas em sociedade. Mas agora vamos olhar para personagens que personificam forças primárias, instintos que não se regem pelas regras da sociedade. Exato. Vamos entrar agora no lado mais selvagem, mais cru da nossa condição. E aqui vamos falar de forças de criação e de destruição que operam muito para além do bem e do mal, muito para além da lei dos homens. E o primeiro exemplo é a Madalena. Para salvar a sua honra, ele enfrentou parte sozinha, completamente isolada na Serra Negra. A história dela não é sobre a moralidade, sobre o certo e o errado. É sobre a força bruta, pura e incontrolável da natureza a operar através de um corpo humano. Esta frase capta na perfeição essa intensidade física, quase violenta. Não é um acontecimento social, é um ato biológico, primal. Naquele momento, a Madalena é menos uma pessoa e mais um veículo para a força da vida, que não quer saber da sua dor nem do seu isolamento. E se a Madalena é a criação, do lado da destruição temos o Ramiro, um pastor silencioso, moldado pela solidão e pela dureza da serra. A alma dele é um espelho da paisagem à sua volta, estéril, silenciosa. Este silêncio do Ramiro é a chave de tudo. Ele vive à margem da comunicação e da lei social.
Por isso, quando um homem lhe mata, por acidente, a sua ovelha preferida, a resposta dele não passa por palavras ou tribunais. É um ato de justiça primal, tão silencioso e definitivo como a própria natureza. Ok, então temos o cão digno, o gato covarde, a mulher que é a força da natureza, o pastor que é a justiça cega. Como é que isto tudo se liga? Bem, é agora que chegamos ao tema que une tudo isto à grande mensagem de Miguel Torga. A mensagem do fundo é esta. Apesar de todas as diferenças, estamos todos no mesmo barco. Somos todos passageiros na mesma arca. O cão leal, o gato conformado, a mulher a dar à luz, o pastor silencioso, todos partilham um destino comum, uma condição humana que é universal. E Torga até lhe dá um nome a esta ligação profunda. Ele chama-lhe uma solidariedade umbilical e cósmica. É a ideia de que há um fio invisível que nos liga a todos, humanos e animais, na grande luta que é a vida. A luta pela existência, pelo significado e pela dignidade. E se calhar não há melhor exemplo disto do que a história do morgado, o mulo. Pensem nisto. Ele é abandonado pelo dono para ser comido pelos lobos. E no seu último momento, qual é a sua preocupação? Não é a sua própria morte, mas sim o prejuízo que o dono vai ter. É uma consciência partilhada, trágica e profundamente humana. Tudo isto leva-nos a uma última pergunta, que é inevitável. Como é que um livro escrito há mais de 80 anos continua a ser tão relevante? Por que é que estas histórias ainda nos tocam de uma forma tão profunda? A resposta é, ao mesmo tempo, simples e muito poderosa. Bichos não é, nem nunca foi, um livro sobre animais, é um livro sobre nós. A obra perdura porque estes bichos são os espelhos que não envelhecem e que refletem as nossas próprias vidas, as nossas escolhas e os nossos instintos mais profundos. E por isso, a reflexão final que fica é esta. No dilema entre a dignidade do Nero e o conforto do mago, na força primal da Madalena, ou se calhar no silêncio do Ramiro, a grande genialidade de Torga é esta: convidar-nos a olhar para dentro e a reconhecer o bicho que também habita em cada um de nós, enquanto navegamos todos juntos nesta arca comum a que chamamos vida.